Imagine que ao seu redor existem presenças que não são exatamente humanas, pelo menos não no sentido que costumamos entender. Não se trata de criaturas com chifres ou seres de outro planeta, mas de algo mais sutil e perturbador, consciências que agem através de corpos alheios. Textos antigos, rejeitados pela Igreja a partir do século IV, descrevem essas entidades como arcontes, mestres da dissimulação. Elas não se manifestam com espetáculos assustadores, mas com uma frieza calculada. Já cruzou com alguém que, apesar de conversar normalmente e ter uma aparência comum, parece vazio por dentro? Ou com aquela pessoa que, só de estar perto, drena sua energia, distorce suas palavras e faz você questionar até mesmo suas próprias percepções? Esses são sinais de algo que Jesus alertou seus discípulos a identificar. Nos próximos instantes, você vai conhecer os 4 indícios exatos que ele deixou para reconhecer uma consciência arcontica operando por meio de um ser humano. Entenderá por que esse conhecimento foi sistematicamente apagado ao longo de quase 2 milênios. Mas, antes, é preciso esclarecer o que são, de fato, os arcontes. Ao estudar os manuscritos de Nag Hammadi, percebi que a realidade espiritual é muito mais complexa do que nos ensinaram. Fomos condicionados a acreditar em uma visão simplista, de um lado, o bem, do outro, o mal, anjos contra demônios, tudo em preto e branco. No entanto, os primeiros cristãos, aqueles que conviveram com os apóstolos, compreendiam algo bem mais profundo. Eles sabiam que existem forças, consciências e entidades atuando em diferentes níveis da existência. E foi justamente esse entendimento que a Igreja tratou de eliminar. Por quê? Porque o conhecimento sobre como o sistema realmente funciona é perigoso. Em 325 d.C., durante o Concílio de Nicéia, dezenas de textos cristãos primitivos foram separados entre aprovados e proibidos. Tudo o que mencionava arcontes foi censurado. Qualquer ensinamento sobre como identificar forças manipuladoras foi suprimido. E tudo o que capacitava o fiel a se defender espiritualmente sem a intermediação de um sacerdote foi destruído. O bispo Atanásio, em 367 d.C., chegou a ordenar a execução de quem guardasse esses escritos. Mas houve um problema, eles não conseguiram apagar tudo. Em 1945, no Egito, camponeses encontraram uma jarra selada perto de Nag Hammadi. Dentro dela, havia 52 textos, incluindo a hipóstase dos arcontes e a realidade dos governantes. Esses manuscritos, preservados por mais de 1.600 anos, descrevem com precisão quem são os arcontes e, mais importante, como reconhecê-los. Segundo a hipóstase, eles possuem corpos andrógenos e rostos de animais. Mas não se trata de uma descrição literal. O texto usa símbolos para explicar que essas entidades não têm identidade fixa, elas imitam, copiam e se adaptam. São descritas como seres sem criatividade própria, capazes apenas de distorcer o que já existe. Outro manuscrito de Nag Hammadi, o Apócrifo de João, revela que os arcontes governam as esferas planetárias e controlam pensamentos, emoções e ações humanas. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, já alertava: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega usada por Paulo é archontes, ou seja, governantes, autoridades. Ele sabia do que estava falando. E os gnósticos, ao citarem essa passagem, deixam claro que interpretavam Paulo dessa forma. Mas aqui está o ponto que a Igreja nunca quis que você soubesse: se os arcontes controlam pensamentos e emoções e operam através de seres humanos, como distinguir uma pessoa real de um arconte usando alguém como marionete? Jesus ensinou isso, mas o conhecimento foi suprimido. Os gnósticos chamavam esse fenômeno de possessão arcontica. Não se trata de uma possessão dramática, com cabeças girando ou vozes demoníacas. É algo mais sutil e perigoso, uma influência que planta pensamentos, amplifica emoções negativas e distorce percepções. Em casos extremos, eles agem através de pessoas que perderam a conexão com sua essência vital. O Evangelho de Filipe, também encontrado em Nag Hammadi, faz uma distinção importante: há escravos por natureza e escravos por escolha. Aqueles que se entregam à mentira servem aos governantes. Em outras palavras,
Quando alguém abandona a busca pela verdade e se rende ao ego, ao medo ou à ganância, essa pessoa se torna um canal para forças arconticas. E é aqui que os ensinamentos de Jesus entram em cena. Nos evangelhos canônicos, ele diz, em João 8:44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está se dirigindo aos fariseus, líderes religiosos considerados santos, mas ele os identifica como estando sob influência arcontica. Como ele sabia disso? Porque Jesus deixou 4 sinais específicos para reconhecer quando uma consciência arcontica está operando através de alguém. Esses indícios estão espalhados nos textos gnósticos e nos evangelhos canônicos. O primeiro sinal é a inversão da verdade. Arcontes não criam nada, apenas distorcem o que já existe. O segundo é a ausência de luz nos olhos, não como metáfora, mas como algo perceptível, falta presença, falta vida. O terceiro é o vampirismo energético, eles drenam sua vitalidade, e você sai exausto de qualquer interação com eles. O quarto é o ataque à sua percepção direta, eles fazem você duvidar do que sente, do que vê e do que intui. Esses sinais não são invenções. Estão documentados no Apócrifo de João, na hipóstase dos arcontes e no Evangelho de Filipe. Jesus os usava para identificar quem estava sob influência arcontica. Agora, vamos ao texto mais explícito sobre o assunto, a hipóstase dos arcontes, escrita provavelmente no século III. O manuscrito descreve os arcontes como seres ignorantes e arrogantes, com corpos andrógenos e rostos de animais. A androginia simboliza a falta de identidade fixa, eles se moldam conforme a necessidade. Os rostos de animais representam instinto puro, sem alma, sem compaixão. O texto prossegue, o líder deles, chamado de Demiurgo, é cego. Ele declara, eu sou o único Deus. Perceba o padrão, arrogância extrema e negação de qualquer poder superior. Agora, compare com as palavras de Jesus aos fariseus, em João 8:54-55. Vocês dizem, ele é nosso Deus, mas não o conhecem. Eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Jesus os acusa de serem mentirosos por natureza. Por quê? Porque eles estavam operando sob a influência do arconte-chefe, o Demiurgo, que os gnósticos identificavam como o Deus do Antigo Testamento, não o Deus verdadeiro, mas um Criador inferior. E não eram apenas os gnósticos que sabiam disso. Passo para recuperar o que sempre foi seu, a capacidade de discernir. E aqui está o ponto crucial. A ignorância não é uma falha sua, mas um projeto. Desde o século IV, a institucionalização do cristianismo não foi apenas uma questão de fé, mas de poder. O Concílio de Nicéia, financiado pelo imperador Constantino, não buscava apenas unificar o império, buscava controlar as massas. Como? Eliminando qualquer ferramenta que permitisse ao indivíduo acessar o divino por conta própria. Os textos gnósticos, que ensinavam a reconhecer as influências arconticas, foram queimados. As práticas de autoconhecimento, como a meditação ou a leitura direta dos símbolos sagrados, foram rotuladas de heresias. E o clero? Tornou-se o único intermediário entre o homem e Deus, uma hierarquia que dependia da sua submissão para existir. Pense nisso. Se você não sabe distinguir entre um líder espiritual genuíno e um manipulador, você se torna um alvo fácil. Se não reconhece os sinais de uma influência predatória, olhos vazios, inversão de valores, gaslighting espiritual, você entrega sua energia, seu tempo e, muitas vezes, seu dinheiro para quem não merece. E o mais irônico? Esses mesmos líderes, que se dizem representantes de Deus, frequentemente exibem os traços exatos que os antigos textos e a ciência moderna descrevem: narcisismo, falta de empatia, manipulação calculada. Mas há uma saída. E ela começa com uma pergunta simples: o que acontece quando você para de confiar cegamente e passa a observar? Quando você deixa de aceitar que Deus age de maneiras misteriosas como desculpa para abusos? Quando você entende que a voz que sussurra "você não é bom o suficiente" não é divina, mas arcontica?
Os gnósticos chamavam isso de gnosis, o conhecimento direto, a percepção clara da realidade. Jung chamava de individuação, o processo de integrar as sombras da psique. A psicologia moderna chama de autoconsciência. Todos são nomes diferentes para a mesma coisa, a capacidade de enxergar além das ilusões. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Porque os arcontes, sejam eles entidades, complexos psicológicos ou padrões sistêmicos, não suportam a luz da consciência. Eles se alimentam de confusão, de medo, de dúvida. Mas quando você nomeia o que está acontecendo, quando você diz isso é manipulação, isso é gaslighting, isso é um padrão arcontico, algo muda. A energia se dissipa. O controle se quebra. É como se, ao reconhecer a presença do predador, você deixasse de ser presa. Veja o caso de Carlos. Ana, a mulher que o confrontou, não tinha nenhum treinamento espiritual avançado. Ela apenas sentiu que algo estava errado. E quando ela parou de racionalizar, talvez eu esteja exagerando, talvez eu não seja espiritual o suficiente, e começou a observar os fatos, a verdade emergiu. Os olhos vazios. A inversão de valores. A arrogância disfarçada de humildade. Os mesmos sinais que os gnósticos descreveram há 2000 anos. Os mesmos traços que a psicologia moderna mapeou no Dark Triad. Os mesmos padrões que o Dalai Lama alerta em seus ensinamentos sobre espíritos famintos. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, você para de se culpar. Se já caiu em manipulação, se já entregou seu poder a alguém que não merecia, não é porque você é fraco ou ignorante. É porque o sistema foi projetado para que você não soubesse. Segundo, você começa a treinar seu olhar. Não o olhar físico, mas o olhar interno, aquele que percebe quando uma palavra bonita esconde uma intenção feia, quando um gesto de amor é, na verdade, uma armadilha. Terceiro, você entende que a verdadeira espiritualidade não é sobre seguir líderes, mas sobre reconhecer padrões. Sobre confiar na sua intuição quando ela grita pare, mesmo que todos ao seu redor digam continue. E aqui está o segredo final, os arcontes não são invencíveis. Eles dependem da sua ignorância para existir. Mas quando você acende a luz do discernimento, quando você diz eu vejo você, eles perdem o poder. É por isso que os sistemas de controle sempre tentaram apagar esse conhecimento. Porque um povo que sabe reconhecer a manipulação é um povo que não pode ser controlado. Então, da próxima vez que alguém disser Deus age de maneiras misteriosas para justificar um abuso, pergunte-se, quem se beneficia dessa explicação? Da próxima vez que um líder espiritual exigir sua submissão cega, observe seus olhos. Da próxima vez que sua intuição sussurrar algo não está certo, não a ignore. Porque a verdade não está em templos, em livros sagrados ou em vozes autoritárias. A verdade está em você, na sua capacidade de enxergar, de questionar, de escolher. E isso, no fim das contas, é a única liberdade que realmente importa. Passo a passo. Chegou o momento de sair da teoria e colocar em prática os 4 sinais que revelam a presença dessas forças. Não são apenas conceitos abstratos, são ferramentas vivas, testadas ao longo de séculos e agora disponíveis para você. Vamos examinar cada um deles com exemplos concretos, exercícios simples e referências que comprovam sua eficácia. Primeiro sinal, a inversão da verdade. A estratégia é simples, mas devastadora. O arconte pega uma verdade espiritual, distorce seu sentido e a usa para manipular. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A versão invertida? A fé cega é virtude, obedeça sem questionar. Veja a diferença, onde antes havia liberdade pelo conhecimento, agora há aprisionamento pela ignorância. Como testar na prática? Toda vez que alguém lhe apresentar um ensinamento espiritual, faça uma pergunta essencial: isso me torna mais livre ou mais dependente? Se a resposta apontar para a dependência, de uma pessoa, de uma doutrina ou de um sistema, acenda o alerta. Um exemplo clássico está no Evangelho de Tomé, dito 3: quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos. Mas se não se conhecerem, viverão na pobreza. O autoconhecimento é a chave da liberdade, a dependência externa é a armadilha. Segundo sinal,
a ausência de luz nos olhos. Não se trata de cor ou formato, mas de presença. Quando você olha nos olhos de alguém, sente que há uma consciência viva ali? Ou percebe um vazio, uma frieza, como se estivesse diante de uma máscara? Exercício prático: na próxima vez que conhecer alguém, especialmente figuras de autoridade, como líderes espirituais, terapeutas ou professores, estabeleça contato visual por 5 segundos. Faça a pergunta internamente: tem luz aqui? Confie na primeira impressão. Se sentir calor, conexão ou uma presença genuína, é sinal de luz. Se sentir frio, desconforto ou um vazio inquietante, é a ausência dela. Base bíblica: em Lucas 11, 34-35, Jesus diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele não falava metaforicamente, ensinava a observar a luz nos olhos como um indicador de integridade espiritual. Terceiro sinal: o vampirismo energético. Não é cansaço comum. É uma drenagem sutil, como se algo sugasse sua vitalidade após a interação. Você sai de um encontro sentindo-se esgotado, com pensamentos confusos e a energia dissipando-se sem explicação. Como identificar? Após conversar com alguém, observe: você se sente elevado ou esvaziado? Seus pensamentos ficam mais claros ou mais nebulosos? Sua energia aumenta ou some? Se a resposta for sempre negativa, o sinal está ativo. Referência prática: em Marcos 5:30, lemos sobre a mulher que tocou as vestes de Jesus e foi curada. O texto diz: Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Ele sabia quando a energia era extraída, e você também pode desenvolver essa percepção. Quarto sinal: o ataque à sua percepção direta. Você sente que algo está errado, sua intuição grita, mas a pessoa insiste: você está exagerando. Está sendo sensível demais. Está julgando. Isso é gaslighting espiritual, uma tática para minar sua confiança na própria percepção. Teste decisivo: se alguém consistentemente faz você duvidar do que sente, essa pessoa está operando sob influência arcontica. Ponto final. Fundamentação: em João 7:24, Jesus adverte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Ele não estava proibindo o discernimento, estava incentivando a confiar na percepção interna, não em aparências ou manipulações. Erros comuns e como evitá-los. 1. Rotular todo mundo como arconte. Nem toda pessoa difícil é uma influência negativa. Algumas são apenas imaturas, feridas ou mal orientadas. 2. Ignorar os sinais por medo de julgar. Discernimento não é julgamento, é proteção. Você não está condenando ninguém, está preservando sua integridade. Se evitar esses 2 equívocos, já estará em um patamar de segurança muito maior. Resultados esperados: primeiros 7 dias, maior clareza sobre quem drena sua energia. Após 21 dias, afastamento natural de influências tóxicas. Com consistência, seu círculo social se transformará. Só permanecerão pessoas cuja luz ressoa com a sua. Isso não é paranoia. É higiene espiritual. Assim como você lava as mãos para evitar doenças, precisa limpar seu campo energético de contaminações sutis. Recapitulação: você chegou aqui achando que demônios eram apenas metáforas. Descobriu que os arcontes são consciências reais, operando através de seres humanos, seguindo padrões identificáveis. Viu provas em textos gnósticos preservados por quase 2000 anos. Entendeu que a ciência moderna confirma a existência de predadores psicológicos, a Dark Triad, e que casos reais seguem os mesmos padrões. Até mesmo Carl Jung reconheceu esses sinais em suas pesquisas. Percebeu por que instituições religiosas ocultaram esse conhecimento? Porque ele ameaça estruturas de poder baseadas na submissão cega. Agora, você tem em mãos 4 ferramentas práticas: 1. A inversão da verdade. 2. A ausência de luz nos olhos. 3. O vampirismo energético. 4. O ataque à sua percepção direta. Em poucos minutos, aprendeu o que a maioria das pessoas jamais descobrirá. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler.
Agora, sabe como proteger sua energia, e isso é apenas o começo. Há muito mais a explorar: mantras de proteção arcontica, técnicas gnósticas de blindagem energética, como identificar arcontes em instituições, não apenas em indivíduos. Se quiser que eu aprofunde algum desses temas, deixe nos comentários. Quero saber: proteção arcontica é o próximo passo? Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Mostre ao algoritmo que o conhecimento suprimido precisa circular. E se inscreva, porque nos próximos materiais vou ensinar exatamente como se proteger, de forma prática, sem mistérios. Lembre-se, nem todo ser humano é habitado por uma consciência humana. Alguns se tornaram canais. Agora, você sabe reconhecê-los. Use esse conhecimento com sabedoria. Até a próxima!